Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito e o link para download tá na descrição desse vídeo. Também quero pedir a curtida para fortalecer o trabalho, quero convidar você a se inscrever aqui no BL, caso ainda não seja inscrito, quero pedir para você manifestar a sua opinião lá nos comentários. Se liga aí! Entrevista com o técnico Rogério Ceni. Rogério, boa noite. Aqui do seu lado esquerdo, boa noite. Parabéns pela vitória. Rogério, o que você pode falar dessa goleada do Tricolor de Aço, principalmente no segundo tempo, o time jogou mais ainda, e sobre a atuação do goleiro Max Wallace? O time como um todo jogou bem, teve controle de jogo, posse de bola no primeiro tempo, com pouca velocidade, dois homens de referência, né? A velocidade era dada com os laterais, com o Ting e com o Bruno, ou até mesmo o Marlon fazendo ultrapassagens pelo fundo. É um sistema novo para a gente e que a gente nem tem os jogadores ideais para essa característica de sistema. Mas nós não podemos desgastar ou correr o risco de lesão com jogadores de velocidade como o Romário, como o Oswaldo, como o David, que está chegando agora. Então, assim, nós mudamos, né, do primeiro para o segundo tempo, a forma de jogar, voltando para o nosso sistema que a gente está mais acostumado, mantendo o Marlon por um lado e colocando o Oswaldo por outro, deixando um 9 só na área, mantendo o Mariano fazendo esse papel de 10 e chegando na área. E aí, durante o jogo, a gente foi inserindo os velocistas no campo, né? E com velocidade, 1 contra 1, as coisas tendem a ficar mais fáceis, você tende a pegar um adversário mais cansado. Então, assim, sustentamos o jogo no primeiro tempo, trocamos bola, tivemos o nosso gol primeiro, mas sem a velocidade, dificilmente, né, nosso time consegue oferecer o mesmo perigo que oferecia do ano passado. Aí, através das trocas, 3 velocistas entrando e jogando com meio e 3 velocistas, sem 9 no final, o time cresceu, teve as oportunidades, o David entrou, bola na trave, 2 gols logo em seguida, né, Oswaldo fazendo gols, um gol de bola parada, que foi importante para a gente, que nós trabalhamos bastante essa semana, bola parada. Acho que o time fez a melhor apresentação dos 4 jogos que nós jogamos até agora. E o Max foi muito bem, como eu esperava. Eu conheço bem o Max, já 3º ano trabalhando com ele, vejo potencial nele. É um goleiro que pode ser utilizado por bastante tempo pelo Fortaleza, porque ele tem 25, 26, acho que o Max tem, eu não lembro. 26, né? E, inclusive, eu já pedi, não sei se ele já... Eu queria até mostrar o Max jogando, porque eu pedi a extensão do contrato dele, que eu acho que ele é um ativo importante para o clube, Fortaleza. O Felipe é um goleiro que já se destacou no ano passado e vem jogando muito bem novamente esse ano. Aliás, as 4 partidas, né, 2 do Felipe, uma do Boeck e uma do Max, todos corresponderam, jogaram muito bem seus jogos. Acho que é uma posição tranquila para o Fortaleza. E o Fortaleza deve estender o vínculo com o Max por mais 2 anos. Ô, Rogério, eu posso estar enganado, mas foi a maior goleada do Fortaleza sobre o seu comando, de 5 gols de diferença. Tinha vencido por 4-0, 4-1, mas 5 gols foi a maior goleada sobre o seu comando. Ninguém falou sobre o assunto agora. Gramado do Castelão. Está um gramado novo. Uhum. Você é muito criterioso, sim, com relação a gramado. O que dizer desse novo gramado da Arena Castelão? Está bem melhor de se jogar. Eles ainda estão deixando a grama um pouco mais alta do que o normal, né? A bola fica um pouco mais lenta. Mas também a gente entende que muita areia por baixo ainda, porque é um gramado novo. Com o passar do tempo, tende a areia penetrar mais e eles cortarem mais baixo a grama, né? Se os times, tanto Fortaleza e Ceará, que jogam aqui, preservarem o gramado, né, evitarem aquecimento no gramado, aquele trabalho pós-jogo no gramado, como nós estamos tentando evitar, e a gente espera também que o nosso adversário também preserve, né, fique um gramado bom para se jogar, e que é do governo nesse estádio, né? E se o governo der uma força para os 2 clubes do estado, não colocar jogos esses de festa, sei lá, de coisa, eu sei que o estádio é do governo e deve servir para causas sociais, claro, lógico que eu entendo tudo isso, mas o gramado dele tem que ser preservado. 2 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, acho que traz bastante visibilidade, receita, e é bonito ver um Castelão
com gramado nessas condições. Oi, Rogério, boa noite. Lucas Mota, do Jornal Povo. Vários torcedores vão a Buenos Aires, né, para esse jogo lá na Argentina. O sábado é o último desafio do Fortaleza antes desse jogo. A gente até contou nessa semana, fiz uma matéria falando sobre as loucuras dos torcedores para ir para esse jogo, né? Uhum. Tem um torcedor que, por exemplo, vai viajar pela primeira vez de avião e já vai para esse jogo lá na Argentina, né? Outro torcedor, por exemplo, tá indo, não tem nem onde ficar, o plano dele é ver o pessoal no aeroporto, vai pro jogo, não sei o que, fazer a amizade e já se enturmar. Essa movimentação da torcida, né, chegando junto para ir para esse jogo, dá uma motivação extra para vocês? Sem dúvida. A gente sente muito orgulho, né, de ter levado o Fortaleza a essa primeira competição internacional da sua história e a gente sabe da paixão que existe do torcedor do Fortaleza pelo seu clube, né? Daqui para a Argentina é relativamente longe, é uma viagem longa, cara. O que nós podemos tentar dizer para o nosso torcedor é que nós vamos tentar manter o Fortaleza vivo para o segundo jogo. O Independiente é um ótimo time, eu tenho acompanhado o jogo contra o River, o jogo contra o Boca, agora o jogo contra o Rosário, 5-0, né? É um time de muita intensidade. Se a gente quiser tentar vencer o Independiente ou se manter vivo na competição, nós vamos ter que jogar como nós jogamos boa parte do jogo hoje, só que nós temos que estender isso para os 90 minutos. Não sei se nós vamos estar com todos em nível excelente de preparação física. Acho que o David, que chegou depois, é o que mais vai sofrer, né? Nós estamos tentando fazer esse revezamento jogo após jogo. O sistema, a gente começa num sistema e volta para o outro durante o jogo, justamente para preservar jogadores como Oswaldo, Romarinho e agora o David, arriscando jogos muitas vezes, né? Que é onde a gente devia ser protagonista, bater mais, mas nós temos que tentar agora privilegiar a parte física desses jogadores. E nós somos o Fortaleza, né? Ninguém achava possível chegar em nono no campeonato. Se eu disser para você que eu conheço bem como é jogar na Argentina, sei a dificuldade que é, como é difícil vencer na Argentina. Eu fui com um time mais tradicional, até que o Fortaleza, que é o São Paulo, muitas vezes para a Argentina. Eu lembro de 2 vitórias, uma contra o Boca na década de 90 e uma que nos deu depois, posteriormente, o título da Libertadores em 2005, né? É muito difícil vencer lá. É um tipo de jogo diferente, mas eu acho que o tamanho do sonho do torcedor é equivalente ao desejo que nós temos de fazer o Fortaleza fazer um bom papel na sua primeira participação fora do país. Rogério, boa noite, parabéns pela vitória. Você falou aí sobre as mudanças que, de fato, acho que a leitura de jogo que você fez foi muito precisa naquela hora para entender o que a partida pedia. As entradas de Oswaldo, Romarinho e David interferiram diretamente para que o placar fosse tão elástico. Mas no primeiro momento, você começou no primeiro tempo num esquema diferente. Você já até falou um pouco sobre ele. O Michel fazendo a saída de 3 ali, Nenê Bonilha mais pela esquerda, Marlon pela direita, o Mariano centralizado com a liberdade de flutuar, começando com o Wellington Paulista e o Edson Cariús. Depois você colocou o Oswaldo no lugar do Wellington Paulista. Aí voltamos para um sistema tradicional. Isso, mas esse novo sistema que você começou a partida hoje, que não foi a primeira vez, contra o Caucaia também já havia sido assim, é uma nova possibilidade que você pensa também para o seu time, talvez principal, não digo principal, mas aquele sistema que tem Juninho Felipe, que tem Romarinho Oswaldo, que tem o Wellington Paulista, você pensa também em adequar esse sistema a esses jogadores? É mais difícil, né? Você tem que ter ponta de tripé, você tem que ter, por exemplo, como o Internacional, Patrick e Edenilson. Aí você pode se dar o luxo de jogar, né, com 3 caras na frente de um primeiro volante, né? E aí você pode se dar o luxo de ter 2 jogadores, um tecnicamente, como é o D'Alessandro, por exemplo, e o Guerreiro, que jogaram agora esse jogo contra Laú, né? Que eu pude assistir, porque são jogadores de muita intensidade, muito vigor físico, né? Então, assim, nós não temos, assim, essa característica. O que tem mais vigor físico é o Juninho, né? Que é um jogador que corre muito, sempre bate 11,5, 12 por jogo. O Felipe para fazer um primeiro, assim como o Michel também pode fazer. E aí o Marlon, que seria um jogador para fazer a outra ponta do tripé, como ele jogou algumas vezes no Caxias, como ele jogou algumas vezes no Sampaio Correia também, né? Mas aí não cabem os velocistas, né? Aí fica muito disparelho. Então, assim, a nossa necessidade é tentar trazer mais velocistas e tentar manter o esquema mais tradicional.
Mas, enquanto não tivermos, nós em alguns jogos, nós vamos usar esse sistema para tentar poupar esses jogadores, para evitar o risco de lesão e perdê-los em momentos mais importantes. Então, tem alguns jogos que nós vamos arriscar por não termos esses jogadores, né? Eu já agradeci pessoalmente o presidente pelo esforço que ele fez em trazer o David. Foi um jogador, para os padrões do Fortaleza, muito caro. Mas nós precisamos de mais. E ele sabe que nós precisamos do que nós precisamos para atingir os objetivos que nós traçamos, né? Fortaleza hoje já tem uma folha de pagamento muito alta, um investimento muito alto no David, em outros jogadores, renovações de contrato. Não pode se dar o luxo de voltar para uma Série B, por mais que vá brigar. O natural é brigar para se manter na Série A nesse ano. Mas nós precisamos ainda de mais algumas peças em alguns setores. Então nós vamos levando, correndo riscos dentro do Campeonato Cearense ou Copa do Nordeste e preservando porque a gente considera no momento, eu acho que o torcedor considera mais importante, que é esse jogo, esses 2 jogos de Sul-Americana, que são os 2 jogos mais difíceis, mas talvez seja o grande apelo, né? O grande momento que o torcedor do Fortaleza espera, né? Eu conheço bem o Independente. Eu aviso o torcedor do Fortaleza, é um jogo dificílimo, na Argentina, então, muito mais. Mas nós vamos tentar ser o Fortaleza da fé, da tradição, né? Da glória e da tradição, aliás, né? Para tentar se manter vivo e quem sabe, enfrentar o time mais tradicional das Américas e conseguir algum êxito. Com tudo isso que você falou do Independente, e já vem numa sequência de jogos, campeonato em pleno andamento, Fortaleza iniciando uma temporada. Qual vai ser a sua postura nesse jogo lá fora? Vai ser ousado ou mais precavido? Eu vou jogar primeiro o jogo do Santa Cruz, que é um jogo muito importante. A gente está em 7º no grupo, né, na Copa do Nordeste, né? Apesar que o primeiro colocado está a 2 pontos da gente, mas nós precisamos muito vencer esse jogo. Sabemos da qualidade do Santa Cruz, então nós primeiro vamos pensar amanhã nos jogadores que nós vamos ter para esse jogo. O jogo é sábado, né? E o outro jogo é só na quinta. Então vai ser as últimas experiências para a gente tentar aí escolher o que a gente tem de melhor ou escolher a gente tem melhor condição física dentro do sistema que a gente gosta para jogar esse jogo contra o Independiente. Mas precisava muito da vitória de hoje para encerrar o mês de fevereiro, que era o último jogo do Campeonato Cearense em fevereiro. Agora só volta em março, né? E manter provavelmente a liderança, né, do campeonato até a sua volta em março. E para a Copa do Nordeste nós precisamos muito dessa vitória, porque a gente defende um título, sabe que é muito difícil repeti-lo pelo número de jogadores que nós temos e por contratações que ainda a gente precisa e tenta encaixar no orçamento. Mas nós precisamos dessa vitória, porque senão a gente acaba ficando para trás e você não consegue mais recuperar na competição. Ô Rogério, a expectativa era de que hoje você entrasse com um time parecido com o que jogou contra o Caucaia. E você mesclou alguns jogadores considerados titulares desse jogo de hoje. Eu te pergunto por que esse sábado contra o Santa Cruz você pode utilizar essa mesma estratégia com outros atletas que não entraram hoje? Eu utilizei o Quinteiro porque ele não pode jogar no sábado, né? Então eu resolvi não deixar o Quinteiro 10 dias parado, que eu acho muito tempo. Agora ele descansa no jogo de sábado. O Max eu queria dar uma oportunidade, já havia falado antes, acho que para vocês aqui. No restante, o Carlinhos jogou 2 jogos de lateral, não queria gastar ele no terceiro. O Bruno jogou de zagueiro, desgasta muito menos, botei o Bruno de lateral. Paulão não tinha jogado o último, jogou de zagueiro. E a dupla de volantes foi trocada, Felipe e Juninho, entrou Bonilha e Michel, jogando num sistema um pouco diferente. Voltou o Marlon, que não havia jogado no último jogo. E o único que se sacrificou, que fez o terceiro jogo seguido, foi o Mariano Vasquez, que vem jogando bem. E como nós temos só ele de 10, e para essa função nós teríamos até o Ederson que poderia fazer, mas o Ederson sentiu ontem uma fisgada acho que na anterior da coxa. Uma lesãozinha pequena que deve o afastar por 7 a 10 dias aí dos gramados, né? Então nós tivemos que jogar, eu não ia nem jogar com o Wellington hoje, ia ser Ederson e Cariús, né? Mas como eu não tive alternativa, daí eu tive que botar o Wellington para jogar junto com o Cariús esse jogo, 2 9s, o que traz coisas boas, que é a bola cruzada, como foi do primeiro gol, mas também algumas dificuldades para construir jogo, porque são os 2 jogadores mais de área. Boa noite, Rogério. Lúcio Filho, da Rádio Clube. Você
internamente, pediu o David, que foi uma indicação sua. Ele, ao que parece, entrou e correspondeu à altura. É um jogador que vai se encaixar no esquema de jogo que você vem usando ao longo, desde 2018, quando você chegou aqui ao Fortaleza, e você disse que está muito focado, tem estudado muito o time do Independiente. Dependendo do resultado que o Fortaleza traga deste primeiro jogo, você admite poupar os atletas e investir, quem sabe, na volta, no segundo jogo contra o Independiente? Bom, veja bem, eu não poupo atletas, eu previno de lesões, procuro dar o espaço para que todos briguem pela posição. Nós usamos 23 atletas em 4 jogos, né? Praticamente o elenco todo que nós temos, né? Com exceção do Coutinho e os meninos da base que estão ajudando no treinamento, o elenco todo foi utilizado nesses jogos, né? O que eu estou tentando fazer é estender ao máximo que eu possa a pré-temporada, trabalhar um pouco mais forte do que o normal, tentar jogar um jogo por semana com esses jogadores e poder trabalhar mais fisicamente, para em vez de trabalhar 20 dias, como nós tivemos de pré-temporada, para estender ela para 30, 35 dias, porque o maior pensamento a gente tem que ser no Campeonato Brasileiro, né? Eu não posso me dar o luxo de chegar com um time morto, cansado no Campeonato Brasileiro. Você vê Bahia, você vê Atlético Paranaense jogando com times alternativos das competições, né? E esses times devem chegar muito forte no Campeonato Brasileiro. Eu não posso chegar tão desgastado. E eu não lembro o começo da tua pergunta, cara, foi um pouco longa, me desculpa. O David se encaixa em qualquer sistema de jogo. É um jogador moderno, um jogador de muita força, joga tanto pela esquerda quanto pela direita. É um jogador que eu tenho total confiança, um investimento alto para os padrões do Fortaleza. É um jogador que vai dar um ganho técnico para o time nesse ano, no próximo ano. E eu acredito que antes do final dos seus 4 anos de contrato, eu acho que ele ainda vai dar retorno financeiro. Esse é o objetivo, porque ele é um jogador com potencial e idade, né? Potencial e idade para alçar voos até maiores, né? Ô Rogério, sobre o Mariano Vasquez, né? 3 partidas e 3 boas partidas. O Bruno Melo, de vez em quando você coloca ali na área, poderia Sim. até ser um centroavante, e o Oswaldo com essa nova fase de gols. Diga aí. O Bruno já jogou de zagueiro, ele gosta muito de jogar de zagueiro pela esquerda, né? Um canhoto que tem boa saída de bola, mais velocidade por ser um lateral do que os zagueiros. Então, dependendo do jogo, se é um jogo para construir, se é um jogo para se defender, se é um jogo contra uma equipe com um jogo aéreo muito, muito forte, aí já o Paulão tem uma característica melhor para isso, né? O Bruno com o Quinteiro constroem bem jogo, junto com o Felipe Alves. Os volantes também, nós temos os volantes que a gente vem experimentando. Tinga ou Gabriel é uma dúvida. Bruno e Carlinhos também, os dois, né, já jogaram de lateral, zagueiro, e o Carlinhos mais pela lateral, porque não tem a característica de zagueiro. E aí tem o Mariano, que vem me surpreendendo esse ano, tentando ajudar taticamente muito mais do que no ano passado. Está tendo suas oportunidades, e a vida é feita disso, né? Tem oportunidade, jogou bem, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho escolha, preferências, assim, eu só tenho que cuidar também dele para não estourar também o jogador, porque ele já vem de 270 minutos seguidos em começo de pré-temporada. Mas é um jogador que vem, eu acho que o torcedor vem gostando dele, e nós tentamos usar ele pelo lado ano passado, não conseguimos. Nós temos o Romarinho, que eu gosto muito de usar por dentro, que vai concorrer com ele por uma vaga, mas ele vem mostrando serviço. Ou vai começar jogando, ou entra no decorrer do jogo. O Oswaldo vem bem desde o final do ano passado, desde o nosso retorno, vem muito bem, fazendo gols. Hoje, quando ele entra no segundo tempo, ele pega uma defesa um pouco mais cansada, né? E aí favorece a velocidade dele. Hoje o ataque ficou bem mais leve, quando nós só colocamos velocistas e um meia. E nós queríamos também experimentar como é jogar sem centroavante. Para mim está sendo uma fase de experiência para olhar para um dia e tentar enxergar qual é a melhor formação para determinado jogo para o Fortaleza. Então nós jogamos Michel na zaga, jogamos com Bruno na zaga, jogamos com 2 zagueiros, jogamos com 2 laterais esquerdos, um na zaga, outro na lateral, jogamos com 2 9, jogamos com 9 e um 10, jogamos com 9 Romarinho,
Jogamos agora hoje pela primeira vez, porque foi a primeira vez que nós tivemos 3 velocistas, né? Com Osvaldo, Romarinho e David, e mais o Mariano pelo meio. A gente vai tentando... É uma época do ano que a gente pode sofrer um pouco mais, mas é época de experimentar e ver aqueles que se saem melhor, para no momento mais importante a gente tentar escolher da melhor maneira o time. Rogério, eu te perguntar exatamente sobre os seus experimentos que você tem feito. Como é que tem sido a sua avaliação? Claro que tem a dificuldade pela questão dos jogadores, das posições, da mudança de um modelo de jogo, de tentar implementar um novo sistema. Mas como é que tem sido a tua avaliação, a resposta dos jogadores? E também te pergunto particularmente do David, que você já falou um pouquinho dele. Hoje ele entrou mais ou menos com 28, 30 minutos, né? Nós prevíamos mais ou menos isso, 15 a 20 minutos para ele no dia de hoje. E como é que foi também a avaliação? Se você pensa em dar um pouco mais de ritmo de jogo para ele no final de semana, para a partida contra o Independiente. E sobre o Edson Carius, hoje mais um jogo como titular, mais um gol, jogou com outro centroavante fixo ao lado, depois jogou com outro atacante de velocidade. Como é que você tem avaliado o Carius taticamente? Como é que ele tem compreendido a sua filosofia? Eu gosto bastante dele, tem se entregado muito nos treinos, tem corrido muito, né? Ele e o Wellington vem revezando, justamente pelo fato de ser cansativa essa função no nosso time, né? Os centroavantes ajudam muito na marcação, não são jogadores que ficam parados na frente esperando o jogo, né? Ele e o Wellington têm características relativamente parecidas, né? Hoje foi uma primeira vez que nós tentamos os 2 9s, né? E o Wellington, como começou jogando outro jogo, e o Carius hoje era, na minha concepção, era a vez dele jogar, acabou ficando até o final do jogo na partida de hoje. Mas eu tenho gostado de todos, eles são super interessados, alguns estão... Claro que aqueles que trabalham comigo há mais tempo levam uma vantagem um pouco maior, porque já conhecem mais o sistema de jogo, né? Mas, assim, de maneira geral, para um sistema novo que está sendo implantado, a colaboração de todos está sendo importante. E para o sistema que a gente jogava no ano passado, nem sempre a gente pode manter ele até o fim. Aliás, nenhum jogo a gente manteve o sistema até o fim. Nós fizemos sempre, quando nós começamos num sistema, terminamos no outro. Quando nós começamos no outro, terminamos naquele primeiro. Por não ter as peças de substituição, nem para um, nem para outro. Então é uma troca que existe durante o jogo. Tem um problema, quando você começa muito rápido, você sabe que as substituições vão ser para trás para ficar mais lento e mais posse de bola. Quando você começa um time lento, como foi hoje, mais lento, você sabe que as trocas vão ser de velocidade. Então, nós temos